Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nossos amigos que nos acompanham pelas mídias e também pela TV Câmara, e bem como os munícipes aqui presentes, especialmente Dona Cidinha. Muito boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero me ocupar esses 15 minutos para falar sobre uma reportagem que me chamou a atenção no jornal Correio Popular de hoje, quarta-feira, dia 8, cuja temática é: evangélicos elegem 50% dos federais da região metropolitana de Campinas. O Bruno Bachete é o jornalista que fez o texto, um texto que achei equilibrado, apontando algumas questões, uma reportagem que particularmente achei razoável, neutra, diferentemente de uma que vi na TV Bandeirantes, extremamente raivosa, preconceituosa, uma jornalista dizendo que as igrejas são currais eleitorais. Isso é subestimar a inteligência do povo evangélico. E não só eu, como professor de História, tive a oportunidade de me formar na Universidade de São Paulo, então eu sei muito bem o que significa curral eleitoral. Agride, como cidadão, esse tipo de discurso de jornalista de gabinete, porque se quer saber se existe curral eleitoral, vai na igreja, vai assistir o culto, para ver se existe curral eleitoral. Agora fica no gabinete, com uma mentalidade atrasada de outros tempos, achando que a lei eleitoral é violada dessa maneira dentro das casas de orações ou dentro das igrejas. As pessoas hoje são inteligentes, as pessoas têm liberdade de escolha hoje. E essa jornalista, que inclusive de ser evangélica, tem a coragem de fazer esse tipo de comentário frajuto. Então, quero lamentar esse tipo de desinformação, porque isso desinforma. Então, eu convido essa jornalista para visitar as igrejas, já que ela é evangélica, inclusive. Vai lá na Igreja Universal, verifica se realmente 130 mil evangélicos da Igreja Universal foram coagidos a votar no pastor Roberto. Vai lá e faz a reportagem, filma e mostra. Vai lá na Igreja do Nazareno, inclusive, da onde ela deve ser membro, e verifica se existe esse curral eleitoral lá na Igreja do Nazareno. Porque a Igreja do Nazareno não tem essa prática. Mas deu a entender que a Igreja do Nazareno também é um curral eleitoral, pelo menos pela fala dela na TV Bandeirantes. Vai lá na Assembleia de Deus, eu convido você, vai lá na Assembleia de Deus e verifica. Pode filmar, pode tirar fotografia, porque lá nós não temos que esconder absolutamente nada. Vai lá na Assembleia de Deus para ver se existe esse curral eleitoral. Agora, para começar, esses votos não são só de Campinas, eles foram eleitos pelo estado de São Paulo todo. Nós sabemos que o caso do Luizinho, ele deve ter tido apoio da comunidade dele, mas ele teve apoio da cidade toda, do estado todo. Os outros realmente têm um perfil de representação de valores. Os evangélicos votam em quem eles se identificam. E aqui eu tenho uma fala interessante do meu professor, inclusive, meu professor de mestrado no Mackenzie, do curso Ciências da Religião. E o professor que dá a entrevista, ele diz assim, ao doutor Rodrigo Frank de Souza, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Ele diz assim: a avalanche evangélica mostra que os fiéis estão buscando um candidato que tem interesses e valores em comum. O especialista, no entanto, faz alguns alertas sobre os cuidados que precisam ter quando se faz escolhas dessa natureza. Então, eu particularmente voto sim
em alguém que expressa os valores da minha família, da minha fé como cristão, a minha maneira, a minha cosmovisão de mundo. Eu jamais vou votar em alguém, por exemplo, que seja um ateu, mas eu respeito e acho que tem que ter candidato ateu. Mas eu não votaria nesse perfil. Eu não votaria, por exemplo, em um candidato que defende abertamente o aborto. Respeito, mas eu não votaria em candidato que tem esse perfil. Então, o povo evangélico vota em quem tem os valores, os mesmos valores evangélicos. Não necessariamente que sejam evangélicos, por quê? Nós temos candidato ao governo que não era evangélico, mas que tem alguns valores similares com a comunidade evangélica. Então, eu protesto aqui, repudio essa declaração grosseira de qualquer pessoa que ainda vem com esse ranço preconceituoso, leviano, falacioso, de uma pobreza franciscana aqui, em dizer que o povo evangélico é um curral eleitoral. Senhor vereador, uma parte. Pois não, nobre vereador. Quero já de antemão agradecer Vossa Excelência pela gentileza e nesse mesmo sentido, compactuar com esta ideia, com essa fala de Vossa Excelência, porque a impressão que dá é que as pessoas que estão dentro das igrejas são pessoas facilmente conduzidas. Mas é importante que se vá às igrejas, porque lá tem médicos, dentistas, jornalistas, como Vossa Excelência mesmo citou. Nós temos pessoas formadas dentro das igrejas e que não são levadas facilmente. Aliás, em alguns casos, a maior parte dos membros da igreja, eles têm mais formação, inclusive, do próprio pastor. Porque, às vezes, a formação do pastor ela é teológica, na maior parte das vezes teológica, e os membros da igreja com outro tipo de formação. Então, este posicionamento, ou esta fala, de que as igrejas são corrais eleitorais, é, no mínimo, como Vossa Excelência disse, preconceituosa e mais, beira a tolice, né? Beira a tolice em julgar as pessoas que estão dentro das igrejas hoje como se fossem pessoas de fácil condução. Obrigado, vereador. Pastor Elias. E, inclusive, pastor Elias, professor, eu vou dar um exemplo, um minutinho só para eu concluir aqui. Eu vou dar um exemplo no caso da igreja que eu pertenço. A Igreja Assembleia de Deus em Campinas, ela tem aproximadamente de 30 a 35 mil membros. Teoricamente, o pastor Paulo Freire, que foi o nosso candidato, ele teria que ter aqui em Campinas pelo menos 30 mil votos, porque é o número de fiéis, já que existe o curral, o tal do curral eleitoral. No entanto, ele teve 11 mil votos. Ora, isso mostra que não existe curral eleitoral, porque se existisse, ele teria que ter 30 a 35 mil votos, que seriam os votos da Assembleia de Deus. Existem muitos membros da Assembleia de Deus que não votam em candidatos da comunidade, alguns até por ser contra, inclusive, nós respeitamos. Então, eu repudio essa conversa furada de jornalista de gabinete, que não vai a campo pesquisar e fica filosofando com as suas vãs filosofias, atacando a comunidade evangélica de Campinas, que, graças a Deus, está indo muito bem, e está apoiando, sim, pessoas sérias, que têm capacidade moral, intelectual e política de representar a nossa comunidade. Aproveito para cumprimentar o pastor Roberto pela sua expressiva votação, e é evangélico. Pois não, vereador. Queria agradecer a parte de Vossa Excelência e parabenizá-lo pela fala e da forma contundente que vem defendendo os princípios de Vossa Excelência. Quero dizer que não sou evangélico, mas admiro muito o trabalho de Vossa Excelência e dos demais evangélicos que tem nesta casa. E não seria nada errado se os seguidores, as pessoas que confiam em Vossas Excelências, depositassem o voto. Porque eu, não sendo evangélico, eu tenho o meu eleitorado que a mim confia e deposita o voto. Porque esperam desse vereador aqui que corresponda dentro desta casa, trabalhando pela cidade de Campinas. E eu tenho certeza que Vossa Excelência não teve só voto evangélico, mas teve voto também de outras pessoas que acreditam no trabalho de Vossa Excelência. E quero, nesse sentido, parabenizar todos os vereadores desta casa que têm um trabalho na rede evangélica, mas também que trabalham para a cidade de Campinas. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado. Hoje mesmo eu vi um
uma matéria postada pela dona Cidinha. Eu vi uma matéria que a dona Cidinha postou de uma fala do Papa Francisco. Mais 5 minutos. Ele falando que os cristãos têm que se envolver em política. É isso mesmo. Nós temos mesmo que envolver em política. Os cristãos, independentemente da sua denominação religiosa, têm que se envolver. Por quê? Porque qual é a base do cristianismo? Filosoficamente, inclusive, amar o próximo. É trabalhar para o bem comum, trabalhar pela cidade, trabalhar pelas pessoas. Quanto mais pessoas têm esse sentimento, porque para ser político tem que gostar de pessoas, tem que atender as pessoas, tem que ir atrás das necessidades básicas das pessoas. Então não dá para aceitar esse tipo de argumento, para mim, extremamente preconceituoso, querer justificar de maneira tão rasteira e tão pequenininha, tão míope, de que esses 2 vereadores e 3 deputados eleitos na nossa região, pelo fato de estar ligados a igrejas evangélicas, justificar como se as comunidades evangélicas fossem currais eleitorais. Por quê? Não entenderam ainda nada, que o mundo está mudando. As pessoas estão mudando. Sai do passado, vai a campo, vai conversar com os fiéis. Vamos fazer uma reportagem séria, jornalística, um documentário sério, não tão superficial dessa maneira. Então, o exemplo que eu dou é o caso do deputado Paulo Freire. Se houvesse curral eleitoral, ele tinha que ter mais de 30 mil votos em Campinas. Não teve, teve 11 mil. Sabe por quê? Porque o fiel da Assembleia de Deus é livre para votar em quem quiser. Nós orientamos, conversamos, dialogamos, como todo mundo faz nos seus ambientes de atividades. Faz um diálogo, fomenta o debate. Obviamente, não na hora da liturgia. Isso não, porque liturgia, nós sabemos separar os momentos de adoração e de conscientização social. Agora, simplesmente rotular-nos de, curral eleitoral, uma linguagem baixa, de gente despreparada para a função que exerce. Eu espero que as pessoas possam fazer uma reflexão mais séria, mais crítica, sim. Eu estou aberto à crítica, eu gosto de ser criticado, porque a gente aprende muito com as críticas, com os pontos de vista diferentes do nosso, mas não me vem com essa história furada, porque senão é muito fácil rotular e fazer essas justificativas artificiais. Preciso estudar mais, preciso ir mais a campo, levantar mais dados. Se houve uma época que era assim, porque a lei eleitoral não trabalhava, não tinha uma legislação. Hoje a legislação eleitoral é seríssima, não pode fazer nenhum tipo de divulgação política, pedir voto, falar número de candidato. Não pode, a legislação é clara. E se alguém está fazendo, então tem que denunciar. Vai lá tirar foto, filma, denuncia, vamos caçar quem faz assim. Agora, não ficar com essa historinha, com essa jogadinha, chamando isso de jornalismo e rotulando os outros. Então, não aceito essa expressão, ela não é válida. Aliás, essa é uma expressão de 1930, da época da República do Café com Leite. Então, vamos ser um pouquinho mais sérios nos trabalhos, pode criticar, pode discordar, nós vivemos uma democracia, isso faz parte da nossa pluralidade. Vamos sim discutir, se tem alguma coisa errada, vamos tentar melhorar, mas não com essa conversinha rasteira, preconceituosa, de querer ficar rotulando as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas querem também o melhor para a cidade, trabalham, fazem um trabalho social enorme. Nessa casa nós temos vários vereadores evangélicos, mas independentemente da minha fé, eu quero ser reconhecido pelo meu caráter, pelo meu trabalho social, pela família que eu tenho, pela minha responsabilidade moral, pela minha responsabilidade legal nessa casa, e não simplesmente porque eu sou evangélico, não é só isso. A minha fé, sem dúvida, faz com que eu enxergue o mundo de maneira diferente, mas eu entendo muito bem que, independentemente da minha fé, eu tenho compromissos sociais, eu tenho compromissos legais. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui reconhecer a matéria do Bruno no jornal Correio Popular, que foi uma matéria apenas sem rótulos,
sem preconceitos e repudiar a que foi falado na TV Bandeirantes, porque essa foi preconceituosa. Não há. É a jornalista que o senhor gosta muito.